Vamos lá, começando mais um módulo aqui do nosso curso de Direito de Trânsito, na parte de processo administrativo de multa. A gente vai falar agora de competência dos órgãos de trânsito na atividade fiscalizatória. Pessoal, vamos lá, a gente tem aí os dois principais, principais que em volume de infrações, vamos assim dizer, né? Que na realidade não existe órgão principal, um mais importante que o outro, né? Mas principais que eu digo na demanda, né? Na quantidade de autuações, que seriam os órgãos executivos municipais e executivos estaduais, tá? Pessoal, quando a gente está falando em atividade fiscalizatória, tá, de órgãos executivos municipais e estaduais, a gente tem que ter em mente dois artigos principais do Código de Trânsito, tá, que é o artigo 22, que trata da competência dos órgãos executivos estaduais, e o artigo 24, que trata da competência dos órgãos executivos municipais, tá? Quando a gente está falando de competência de fiscalização, tá? De competência de fiscalização, a gente está falando ali do artigo 22 estadual, do artigo 22, inciso 5º e inciso 6º, tá? Artigo 22, inciso 5º e inciso 6º. O que diz ali? Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição. Pessoal, vamos abrir uma aspas aqui. No âmbito de sua circunscrição, tá? Na primeira aula que a gente teve, eu falei do artigo 280, do parágrafo 4º, se eu não me engano, que é quem é que pode ser agente de trânsito. E lá falava que podia ser policial militar e tal, com jurisdição sobre a via, tá? Só que a palavra jurisdição, ela está colocada errada ali. Por quê? Jurisdição, do latim, né? Juris, direito, e dição, dizer, dicere, jurisdição é o poder de dizer o direito. O poder de dizer o direito é exclusivamente do poder judiciário por conta do monopólio da jurisdição. Então, quando a gente fala em jurisdição, a gente está falando em julgamento do poder judiciário. Então, está errado jurisdição, esse termo naquele artigo. O termo correto devia ser esse aqui, circunscrição. Pessoal, órgãos do poder executivo, o poder executivo inteiro, o poder legislativo inteiro, como atividade típica, não exercem jurisdição nenhuma, tá? Isso é muito coisa de filme, de série americana, dizer que o policial tem jurisdição ali. Pessoal, aqui no Brasil, o único poder que tem jurisdição é o poder judiciário, ponto final, tá? E a jurisdição, ela é una, ela é um poder só, indivisível. Então, assim, esse termo lá no 280, parágrafo, está errado, devia ser circunscrição. Aqui está certo, tá? Fecha o parênteses. Pessoal, o artigo 22, inciso 5, inciso 6. Compete ali aos órgãos executivos dos estados e dos distritos federais. Inciso 5. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos municípios, previstas no parágrafo 4º, artigo 24 deste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito. Inciso 6º, aplicar as penalidades por infrações previstas nesse Código, excetuadas as dos municípios, lá, parágrafo 4º, artigo 24, notificando infratores e arrecadando as multas que aplicar. Então, pessoal, notem que aos órgãos e às entidades estaduais,
tá? Os executivos estaduais, cabe a fiscalização de todo o código, com exceção da competência dos municípios. E onde que os municípios fiscalizam? O que é que os municípios fiscalizam? Pessoal, competência privativa dos municípios, no parágrafo 4º, compete privativamente aos órgãos e entidades executivos de trânsito no âmbito de sua circunscrição exercer a fiscalização de trânsito e aplicar as medidas administrativas e penalidades previstas nos artigos 95, 181, 182, 183, 218, 219, nos incisos 5 e 10, caput do 231, 245, 246 e 279, inciso A deste artigo. Tá? Pessoal, esse aqui, tá? Trata da competência privativa do município. Infrações de estacionamento, de parada, tá? Pessoal, quando a gente está falando de fiscalização municipal, tá? Normalmente a gente fala de muito mais, tá? De infrações de circulação, parada e estacionamento, tá? Antigamente era mais ou menos isso que a gente tinha no Código de Trânsito, tá? Infrações de circulação, parada e estacionamento eram de competência do município, infrações relativas a condutor, relativas a veículo, eram do Estado, tá? Pessoal, a gente tem aí uma clara divisão de competências, tá? Uma clara divisão de competências. Contudo, hoje, essa divisão de competências, ela não é muito visível, tá? Por quê? Porque tanto os agentes que fiscalizam infrações de competência do Estado, tá? Artigo 22, parágrafo 5º e 6º, quanto os agentes que fiscalizam as infrações municipais, artigo 24, parágrafo 4º, tá? Fiscalizam a mesma coisa. Os agentes que fiscalizam infrações estaduais também fiscalizam municipais, e os agentes que fiscalizam municipais também fiscalizam estaduais, tá? Pessoal, se a gente for pegar o código pura e simples, como está aqui, tá? Sem levar em consideração o convênio que é feito para fiscalização, os agentes de trânsito municipais não poderiam fiscalizar a embriaguez ao volante, tá? Porque isso seria competência do Estado, tá? Não. Artigo 165A tá ali no parágrafo 4º que eu li para vocês? Não tá. Então não poderia. Mas por que eles fiscalizam? Com base no artigo 25, tá? Por conta dos convênios de reciprocidade que a gente chama, tá? Os órgãos de trânsito, eles têm essa atribuição de poder fazer um convênio de reciprocidade onde o órgão estadual delega a fiscalização de suas infrações para o órgão municipal e o órgão municipal delega a sua fiscalização para o órgão estadual, tá? E aí depois eles fazem um rachide ali da multa para ver quanto que fica com cada um desse dinheiro e aí tá tudo certo, tá? Mas é mais ou menos assim que funciona, tá? Pessoal, essas são as competências, tá? De órgãos de trânsito. Quando a gente está falando de competência originária, tá? Aí a gente também tem que levar em consideração a resolução, se eu não me engano, a resolução 66 do CONTRAN, tá? Deixa eu abrir aqui. Resolução 66 do CONTRAN. Vamos ver se essa resolução aqui, onde é que ela está? Resoluções CONTRAN. Aqui, resoluções CONTRAN. Na real, eu acho que essa 66 foi revogada, tá? Vamos pegar lá de baixo. Lá de baixo, porque essa é uma resolução bem antiga.
66. Essa resolução 66, tá, pessoal? Ela era uma resolução que trazia uma tabela de competência de. Ó, viu? Eu falei que ela estava revogada. Ela foi revogada porque quando entrou em vigor uma nova legislação sobre competência, essa que eu li para vocês do parágrafo 4º ali do artigo 24, essa essa resolução ela perdeu a eficácia e aí ela não tinha mais necessidade de existir, tá? 906. Vamos ver a resolução 906, só para ter certeza. Tararam, 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 tararam. É. Hum. Deixa eu ver se tem alguma resolução que fala de competência, tá? Só para a gente ter certeza. Instituir a tabela de competência, não, competência, competência, inspeção, não, não, competência municipal, não. Não. Pessoal, o que está valendo hoje realmente é só o artigo 22, tá? Na realidade, o 22 não, porque fica mais fácil a gente pegar pelo 24, parágrafo 4º, que traz especificamente as infrações que são municipais. Tudo que não for municipal é estadual, tá? Então, o Estado ele tem uma competência residual de fiscalização. Antes, com a tabela 66, tá? Com a tabela da resolução 66, a gente tinha uma divisão de infrações. Como assim a divisão? As infrações que eram do município e as infrações que eram do Estado, tá? Aquela resolução dizia qual órgão fiscalizava o quê, e aí eles tinham uma delegação de competência por convênio. Hoje é o próprio artigo 24, parágrafo 4º, tá? E o artigo 22, inciso 5 e inciso 6º. Aí é que a gente tem as competências, tá? Por que é importante saber essas competências? Pessoal, muito embora o convênio de fiscalização ele seja feito para fiscalizar, tá? Se o policial militar, que é um agente fiscalizador do Estado, a polícia militar é do Estado, é um órgão do Estado, fiscalizar uma multa do artigo 181, que é estacionamento, que é competência privativa do município, eu vou fazer o recurso para quem? Eu vou fazer o recurso para a autoridade estadual, vou fazer recurso para o presidente do Detran, ou eu vou fazer recurso para o presidente do órgão municipal de trânsito? Para quem que eu faço recurso? Pessoal, o convênio ele é de fiscalização, tá? Então, quem vai homologar esse auto de infração, quem vai analisar a regularidade, é a autoridade de trânsito municipal, tá? Inclusive, a lei do processo administrativo federal, ela proíbe a delegação de ato de julgamento de recurso. Então, por mais que o convênio de reciprocidade tenha delegado a possibilidade de julgar recurso administrativo, por exemplo, o município delegou a atribuição de julgar o recurso administrativo da multa de estacionamento para o Detran. Isso pode servir de argumento de nulidade de uma decisão dessa autoridade. Por quê? Porque a lei do processo administrativo, e aí eu não lembro o artigo, lei, processo administrativo federal, tá? Ctrl F, delegação. Ó, artigo 13 da lei do processo administrativo federal. Não podem ser objeto de delegação, decisão de recurso administrativo. Ponto, inciso 2. Artigo 13, inciso 2 da Lei do Processo Administrativo Federal. E aí, assim, pessoal, isso não poderia ser delegado, tá? Então, é muito importante a gente saber essa questão de competência, por quê?
Por mais que quem vai autuar, quem vai fiscalizar é um agente do Estado, mas quem vai julgar é o órgão originário que delegou a competência, tá? E se ele delegar a competência de julgar o recurso, tá errado, não pode. Ah, mas professor, é a lei ali, a lei federal, é a lei que trata do processo administrativo federal, e aqui a gente está falando de um órgão municipal de trânsito e de um órgão estadual de trânsito, não é federal. Não, não é federal, mas todo o regramento de trânsito e a competência legislativa da matéria trânsito e transporte é privativa da União, tá? É só a União que pode legislar sobre trânsito e transporte. Então, essa é uma matéria federal, tá? Muito embora a União tenha estabelecido competências fiscalizatórias e tal, pelo Código de Trânsito diferentes, tá? Tenha delegado aos estados e aos municípios essa competência de fiscalização, inclusive criando o nosso Sistema Nacional de Trânsito. É mais ou menos comum, não, desculpa, é mais ou menos parecido com o que acontece com o Sistema Único de Saúde, tá? A União, ela é detentora ali do máximo da saúde e ela cria legislação e tal para delegar questões relacionadas à saúde, tá? É mais ou menos o sistema lá do meio ambiente, tá? O Cisnama. Então, pessoal, a gente tem em várias áreas do direito público a criação de sistemas com essa distribuição de competência pela União, tá? E no trânsito é a mesma coisa. Então, assim, como a União ela é a legisladora privativa desse assunto, tá? O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que se aplica a lei do processo administrativo federal de forma subsidiária ao Código de Trânsito, tá? Para essas situações. Inclusive, tem decisão do STJ já dizendo exatamente isso, que aplica a lei do processo administrativo federal, tá? Então, assim, muito embora a lei seja do processo administrativo federal, ela se aplica para trânsito, tanto na esfera estadual quanto na esfera municipal, tá? Então, aqui a gente já tem mais uma situação relacionada à competência de órgão municipal e estadual e possibilidade de delegação, tá? Pessoal, além das competências de órgão estadual e municipal, a gente tem competência de Polícia Rodoviária Federal, tá? Pessoal, Polícia Rodoviária Federal tá lá no artigo, vou achar aqui o artigo da Polícia Rodoviária Federal, o artigo 20, tá? O artigo 20. Pessoal, a Polícia Rodoviária Federal, ela tem competência, tá? Para fiscalizar todas as infrações em rodovia federal. Ponto. E quando a gente fala em rodovia federal, é em rodovia federal e nos acessos à rodovia federal. Pessoal, Polícia Rodoviária Federal pode multar na marginal, tá? Pode multar na faixa de aceleração, pode multar no trevo que tem embaixo da rodovia, embaixo do viaduto, tá? Por quê? Porque é acesso à rodovia federal, tá? E ali a Polícia Rodoviária Federal tem competência também, tá? Então ela pode autuar ali também, tá? Nessa questão de autuação territorial, tá? Coisa que, quando a gente está falando de municipal e de estadual, não tem, né? Onde é que a Polícia Militar pode autuar dentro do Estado? Em todos os lugares, se ela tiver convênio, até das infrações municipais, ela só não pode autuar infração de trânsito em rodovia federal. Ponto. O único lugar que ela não pode é em rodovia federal. O resto ela pode autuar em tudo, entendeu? Então, a gente acaba tendo aí uma competência bem ampla da Polícia Militar. Pessoal, DENIT não. O DENIT é o órgão rodoviário federal, né? Pessoal, órgão executivo rodoviário que a gente chama, né? Não rodoviário federal. É o órgão executivo rodoviário. Pessoal, órgão executivo rodoviário
a gente tem o federal e a gente tem o órgão executivo rodoviário estadual. Eu nunca vi órgão executivo rodoviário municipal, tá? Até porque eu nunca vi uma rodovia municipal. Mas, não sei, pode ser que exista aí nesse nosso Brasilzão. O Brasil é gigante. Se alguém souber de uma rodovia municipal e um órgão executivo rodoviário municipal, me avise que eu quero ter o exemplo para poder falar nas aulas. De toda forma, o órgão executivo rodoviário da União é o DENIT, tá? Pessoal, o DENIT é o órgão executivo rodoviário da União. Eles podem fiscalizar, e autuar, multas de velocidade, multas de excesso de peso, excesso de dimensão, excesso de lotação, tá? Em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. A mesma coisa vale para os órgãos rodoviários estaduais, tá? Pessoal, é extremamente comum, quem nos estados, quem faz a fiscalização das rodovias estaduais ser a Polícia Militar, tá? E aí a Polícia Militar, ela desenvolve uma atividade de polícia rodoviária estadual, tá? Inclusive, tem algumas polícias militares que têm batalhão de polícia militar rodoviária, tem todo uma subdivisão funcional dentro do órgão para essa finalidade. Inclusive, temos vários policiais militares que são exímios estudiosos do direito de trânsito, que são provenientes de Polícia Rodoviária Estadual, tá? Então, é muito comum que os estados adotem essa delegação de atribuição de fiscalização das rodovias estaduais para a Polícia Militar, tá? É extremamente comum e é o que acontece, é o que a gente vê hoje, tá? Pessoal, e aí quando isso acontece, a Polícia Militar já pode fiscalizar tudo em todo lugar do estado, praticamente, e aí quando isso acontece, a Polícia Militar acaba podendo fiscalizar todo tipo de infração, praticamente como a Polícia Rodoviária Federal faz em rodovia federal, a Polícia Militar vai fazer em rodovia estadual, tá? Fica muito parecido, tá? Muito parecido. Pessoal, vamos falar um pouquinho de convênio de reciprocidade, para finalizar aí essa nossa segunda parte do módulo de processo administrativo, a parte de autuação de infração. Pessoal, convênio de reciprocidade é aquele convênio que eu já falei para vocês, que os órgãos estaduais fazem com os órgãos municipais, delegando competência de um para o outro. Normalmente, esses convênios, eles têm data de validade. E aqui é o importante, tá? Normalmente, esses convênios, eles têm data de validade. O convênio, ele não pode ser eterno, tá? E aí, às vezes, acontece do convênio estar vencido. E se o convênio está vencido e a infração que aquele agente aplicou não é de competência dele pelo código, ele estava autuando sem competência. Então, sempre que eu pegar um agente estadual autuando uma infração do artigo 24, parágrafo 4º, ou sempre que eu pegar um agente municipal autuando infrações que não estão no 24, parágrafo 4º, eu tenho que pedir para que seja juntado o convênio e seja comprovada a validade da delegação, tá? Isso é muito importante, tá? Porque se o convênio estava vencido, o agente que estava autuando não tem competência para autuar, e aí sabe que um agente sem competência autuando leva a uma infração nula.
e aí a gente tem um baita de um argumento de anulação, tá? Pessoal, seria isso, competência, tá? Convênio, por hoje seria isso.